Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o Cântico dos Cânticos na quinta cena, na quinta estrofe desse livro. Nós vamos estudar o texto do capítulo 6, versículo 4, até o capítulo 8, versículo 4. Nesse texto, nós vamos encontrar, então, nesta quinta cena, uma estrofe em que se celebra o amor puro e santo que deve existir entre os parceiros conjugais. Nesse texto, encontramos Salomão confirmando o seu amor pela Sulamita. O título para essa estrofe é O Elogio do Amor. O Elogio do Amor. Nesse texto, nós vamos encontrar o coral que as filhas de Jerusalém compõem, expressando o louvor pela beleza da Sulamita. Mas encontramos principalmente a confirmação do amor de Salomão pela Sulamita. Embora ele não tenha sido atendido de imediato, conforme estudamos no programa passado, na quarta cena, aqui ele expressa abertamente o seu amor, a sua admiração pela beleza e pelo caráter da sua amada. Esta cena também pode ser dividida em 7 porções. Vamos a elas. Em primeiro lugar, nos versos 4 a 9 do capítulo 6, encontramos Salomão reafirmando o seu amor pela Sulamita. Diz assim a NVI: Minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras. Desvie de mim o seu olhar, pois eles me perturbam. O seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas, e um número sem fim de virgens, mas tu és única, a minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Quanto às outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Na linguagem de hoje, essa expressão de Salomão tem essas palavras: Minha querida, você é bonita como a cidade de Jerusalém e encantadora com a cidade de Tirza e impressionante como essas duas cidades. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo das montanhas de Gileade. Os seus dentes são brancos como as ovelhas, como a lã cortada. Essas ovelhas acabaram de ser lavadas. Nenhuma delas está faltando e todos esses dentes são bem alinhados. O seu rosto, corado, ele brilha atrás do véu. Pode haver 60 rainhas, 80 concubinas e muitas moças, mas eu amo somente uma, aquela que é perfeita como uma pomba. Ela é filha única e é querida da sua mãe. Todas as mulheres olham para minha amada e dizem que ela é feliz. Rainhas e concubinas a elogiam e dizem: Tu és feliz. Querido amigo, nesse primeiro momento, encontramos Salomão descrevendo novamente a sua amada e reafirmando o seu amor por ela. É interessante que o poeta consegue traduzir a beleza de um ser humano, no caso a beleza da sua amada, comparando-a com situações, com objetos, com coisas que muitas vezes nós não conseguimos atinar no nosso dia a dia. Salomão compara então a Sulamita à cidade de Jerusalém, à cidade de Tirza. Isso é, duas grandes capitais, duas grandes cidades, potentes, impressionantes. Como que nós poderíamos comparar hoje a nossa amada, ou você, minha irmã, como poderia comparar o seu amado, pensando em que cidades? Pensando na pujança de uma Nova York, na grandiosidade de uma São Paulo, na beleza do Rio de Janeiro?
É interessante como nós, muitas vezes, perdemos a possibilidade de pensar de uma maneira mais romântica, porque a nossa vida, nos dias atuais, é uma vida muito corrida. Temos que resolver sempre grandes problemas, situações que nos incomodam, e perdemos o romantismo, a beleza de olhar para as cidades, para a natureza, para os animais do campo. Nós já nem vemos campo, e achar beleza e achar que eles podem nos dar ilustrações do nosso amor, do nosso carinho. Salomão diz que os olhos da Sulamita o perturbam. Por quê? Porque são olhos cheios de amor, e ele, quando vê, gostaria de estar sempre perto dela, mas nem sempre isso era possível. Ele descreve então os cabelos, ele descreve os seus dentes, ele descreve a sua face, essa face que brilha através do véu, e ele a enaltece de modo sublime, colocando-a acima das rainhas e das concubinas e das virgens do seu reino. Ele declara e confirma o seu amor somente a ela, a Sulamita. Em segundo lugar, no versículo 10, vemos o coral então questionando Salomão sobre a Sulamita. Na NVI e na linguagem de hoje, nós temos essas expressões. Quem é essa que aparece como o alvorecer? Ela é bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras. E na linguagem de hoje, quem é essa que parece o nascer do dia, que é bela como a lua, brilhante como o sol, impressionante como esses dois astros e luminosa como o céu cheio de estrelas? Diante da descrição de Salomão, o coral então questiona o amado da Sulamita, perguntando o que ele via de destaque, como que era esta mulher tão bela, que poderia ser comparado a uma manhã bonita de um novo dia, a astros reluzentes como a lua, o sol. Quem é essa mulher? Logicamente, como vimos no estudo passado, o poeta levanta essa questão através do coral, para que ele possa, então, descrever ainda melhor a sua amada. E em terceiro lugar, nos versículos 11 e 12, encontramos exatamente a Sulamita expressando suas emoções diante da recepção de Salomão, ao mesmo tempo em que encontramos Salomão sendo totalmente gentil a esta mulher que ele amava, a essa mulher que ele sentia paixão, a essa mulher bela que, embora tenha demorado para atendê-lo, conforme vimos no programa passado, agora estava novamente junto a ele. Versículo 11 da NVI e versículo 12 dizem assim: Desci ao bosque das nogueiras para ver os renovos no vale, para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Antes que eu o percebesse, você me colocou entre as carruagens com um príncipe ao meu lado. A Sulamita agora está, então, expressando a sua emoção de ter se reencontrado com Salomão quando tinha ido verificar como iam as vinhas pelas quais ela era responsável. A linguagem de hoje diz assim: eu desci ao jardim das amendoeiras para olhar as plantas novas no vale, para ver se as parreiras estavam brotando e se as romanzeiras estavam em flor. E ela confirma no versículo 12, eu estou tremendo. Você me deixou ansioso para amar, tão ansioso como um condutor de carros de guerra para entrar numa batalha. Novamente, o fato de os dois poderem se encontrar era um motivo de grande alegria, de grande contentamento, de um tremor, de tanta paixão que eles tinham de poder ficarem perto um do outro. Esse é o quadro descrito de uma maneira poética, romântica, de um amor belo e puro, de um amor já oficializado através do casamento. Em quarto lugar, no verso 13, encontramos o coral chamando a Sulamita de volta. Volte, volte, Sulamita. Volte, volte para que a contemplemos. E na linguagem de hoje, volte, Sulamita, volte, nós queremos ver você dançar. Querido amigo, mais uma vez nós temos um detalhe
bem interessante nesse quadro de romantismo, de poesia, toda aquela situação de amor, de paixão, de romance, de beleza, era contemplada, era completada também pela música. E a Sulamita dançava, e certamente dançava muito bem. Nós sabemos que na cultura daqueles dias, a dança era uma parte importante nas celebrações. Então o coro pede que a Sulamita volte e que dance, porque eles gostavam de contemplá-la. Agora, se o coral tinha esta ideia, imagina Salomão, como ele apreciava a dança da Sulamita. Em quinto lugar, então, no versículo 13, nós encontramos a Sulamita perguntando ao coral qual a razão da sua curiosidade. É interessante, há um diálogo muito interessante nesta quinta cena. Por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Maanaim? Ou, conforme a linguagem de hoje descreve, por que vocês querem me ver dançando a dança da noiva? Em sexto lugar, então, nós encontramos nos versos 1 a 9 do capítulo 7, a resposta de Salomão na descrição, mais uma vez apaixonada, da beleza da sua esposa. Eles queriam ver, e ele queria ver a Sulamita dançar, porque ele tinha essa descrição para fazer da sua bela esposa. Capítulo 7, versículo 1 até o versículo 9, na NVI, nós lemos o seguinte: Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe! As curvas das suas coxas são como joias, obras das mãos de um artífice. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como os açudes de Hesbom, junto à porta de Bate-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda, como você me agrada. Oh, o meu amor e suas delícias. Seu porte é como da palmeira e os seus seios como cachos de fruta. Eu disse, subirei à palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs, e a sua boca como o melhor vinho. Agora vamos ver essas palavras na linguagem de hoje. Ó filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés calçados de sandálias, as curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho, a sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios. Os seus seios parecem 2 crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Hesbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano, onde se avista o Damasco. A sua cabeça está sempre erguida como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Até um rei ficaria preso nas suas tranças. Como você é linda, minha querida! Como você me dá prazer! Como é agradável a sua presença! Você é tão graciosa como uma palmeira, os seus seios são como cachos de tâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Os seus seios são para mim como cachos de uva, e a sua boca tem o perfume das maçãs, e os seus beijos são como vinho delicioso. Querido amigo, aqui nós encontramos mais uma vez Salomão descrevendo a sua querida amada Sulamita, e exatamente nesses textos em que se descreve fisicamente esta mulher amada, nós encontramos, por parte de alguns intérpretes, muita dificuldade em aceitar essa descrição sem querer alegorizar. Ora, nós temos dito já desde o início dos nossos estudos que entendemos que podemos sim fazer aplicações dessa maneira tão romântica, tão especial, desse amor tão puro, aplicando então esse amor como descrição
do amor de Deus para com o povo e do amor do povo para com Deus. Mas, com certeza, certamente, nós precisamos ter as nossas mentes abertas e entendermos que o que está descrito aqui é alguma coisa histórica, é um fato histórico, são descrições claras de um amor humano, de um amor puro, porque é um amor dentro do casamento, de um amor em que são descritas as belezas físicas de um e de outro cônjuge. E o que se descreve aqui é exatamente o corpo, nesse caso, da sulamita. Fala-se dos pés, das curvas dos quadris, fala-se do seu umbigo, fala-se da sua cintura, fala-se dos seus seios, fala-se do seu pescoço, dos seus olhos, fala-se do seu nariz, fala-se da sua cabeça sempre erguida, fala-se dos seus cabelos, fala-se da sua presença agradável. Querido amigo, Deus nos criou de uma maneira bonita e bela, e pura e santa. Mas com certeza, quando lemos lá no livro do Gênesis, que o Senhor criou Adão e depois criou Eva, e os dois formavam um par muito bonito, nós podemos afirmar isso porque a Bíblia diz assim: e viu Deus que tudo era muito bom. Ora, as obras de Deus são belas, são bonitas. Nós podemos olhar para a natureza, para a criação, para os animais, para vários detalhes e podemos contemplar a beleza da criação. O nosso Deus é um Deus perfeito. E quando Ele criou o homem e a mulher, Ele os criou perfeitos e bonitos. Quando, então, o amor e a sensualidade que Ele colocou em nossos seres é usado legitimamente dentro do relacionamento conjugal, este é um relacionamento santo, puro e agradável a Deus. Mais uma vez eu peço e oro a Deus que esse livro possa despertar em você, que já é casado, momentos de romantismo no seu casamento, momentos em que você vai celebrar com santidade a beleza do seu cônjuge. E finalmente, em sétimo lugar, no verso 10 do capítulo 7 até o verso 4 do capítulo 8, encontramos a Sulamita convidando Salomão para momentos de intimidade. Na NVI lemos o seguinte: esse vinho que flui suavemente sobre os lábios de quem já está adormecendo, eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados, vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram e se as romãs estão em flor, ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam seu perfume e a nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos, que reservei para você, meu amado. Ah, quem me dera fosses meu irmão, amamentado nos seios da minha mãe. Então eu o encontraria fora de casa, eu o beijaria e ninguém me desprezaria. Eu o conduziria e o trairia à casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria vinho aromatizado para beber, o néctar das minhas romãs. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Querido amigo, no final desse programa eu quero destacar desse texto alguns detalhes. Primeiro, nós encontramos aqui esse casal se preparando para as intimidades da vida sexual de um casamento abençoado por Deus. Nós temos um outro destaque que é muito interessante. O fato de a Sulamita estar chamando o seu amado para a casa da mãe significa que um amor puro, honesto. Quando ela trata o seu marido de irmão, ela está dizendo que eles são amigos, são, além de amantes, são parceiros, queridos. É assim que Deus quer que nós
conduzamos também o nosso relacionamento matrimonial, com amor, com paixão, com sensualidade, mas com pureza e santidade. A minha oração é que você possa desfrutar do seu casamento com tudo aquilo que Deus nos proporcionou, sob a bênção de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.